Salve, eu sou a Niame do Quilombo Cotô e aqui a gente está para mais uma leitura, agora do capítulo 5 de Pele Negra, Máscaras Brancas. Mas antes disso, quero te convidar para você seguir as nossas redes sociais e também nos acompanhar. Todo mês a gente tem uma semana dedicada só para a história preta, a semana inteira de vários cursos, de vários temas sobre a nossa história preta, contada de nós, para que a gente possa conhecer de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Além disso, a gente tem outros cursos, a gente tem o CFK, a gente tem outras leituras também, que já passaram e outras leituras que vão vir, além de todos os nossos eventos. Então sigam lá a gente nas redes sociais e fiquem ligados. Vamos começar com o capítulo? Capítulo 5. A experiência vivida do negro. Preto sujo, ou simplesmente, olhe um preto. Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas. Minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto em meio a outros objetos. Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu olhar libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me devolveu uma leveza que eu pensava perdida, e, extraindo-me do mundo, me entregou ao mundo. Mas, no novo mundo, logo me choquei com a outra vertente, e o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa uma solução com um estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações, não adiantou nada. Explodi. Aqui estão os farelos reunidos por um outro eu. Enquanto o negro estiver em casa, não precisará, salvo por ocasião de pequenas lutas intestinas, confirmar seu ser diante de um outro. Claro bem que existe um momento de um ser para o outro, de que fala Hegel, mas qualquer ontologia torna-se irrealizável em uma sociedade colonizada e civilizada. Parece que este fato não reteve suficientemente a atenção daqueles que escreveram sobre a questão colonial. Há na Weltanschauung de um povo colonizado uma impureza, uma tara que proíbe qualquer explicação ontológica. Pode-se contestar, argumentando que o mesmo pode acontecer a qualquer indivíduo, mas na verdade está se mascarando um problema fundamental. A ontologia, quando se admite de uma vez por todas que ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o ser do negro, pois o negro não tem mais de ser negro, mas sê-lo diante do branco. Alguns meterão na cabeça que devem nos lembrar que a situação tem um duplo sentido. Respondemos que não é verdade. Aos olhos do branco, o negro tem resistência ontológica. De um dia para o outro, os pretos tiveram de se situar diante de dois sistemas de referência. Sua metafísica ou, menos pretensiosamente, seus costumes e instâncias de referência foram abolidos porque estavam em contradição com uma civilização que não conheciam e que lhes foi imposta. O negro em seu país, em pleno século XX, ignora o momento em que sua inferioridade passa pelo crivo do outro. Sem nenhuma dúvida, chegamos a discutir o problema negro com amigos, ou, mais raramente, com negros americanos. Juntos protestamos e afirmamos a igualdade dos homens diante do mundo. Havia também nas Antilhas este pequeno hiato entre a Bekele, a mulatada e a negrada. Naquela época, nos contentávamos em compreender intelectualmente essas divergências. Na verdade, isso não era muito dramático, mas depois tivemos de enfrentar o olhar branco. Um peso inusitado nos oprimiu. O mundo verdadeiro invadiu o nosso pedaço. No mundo branco, homens de cor encontram dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de incertezas. Sei que, se quiser fumar, terei de estender o braço direito e pegar o pacote de cigarros que se encontra na outra extremidade da mesa. Os fósforos estão na gaveta da esquerda, é preciso recuar um pouco. Faço todos esses gestos não por hábito, mas por um conhecimento implícito. Lenta construção de meu eu enquanto corpo, no seio de um mundo espacial e temporal. Tal parece ser o esquema. Este não se impõe a mim, é mais uma estruturação definitiva do eu e do mundo,
definitiva, pois entre meu corpo e o mundo se estabelece uma dialética efetiva. Já faz algum tempo que certos laboratórios projetam descobrir um soro para desempretecer. Os laboratórios mais sérios do mundo enxaguaram suas provetas, ajustaram suas balanças e iniciaram pesquisas que permitirão aos coitados dos pretos branquear e assim não suportar mais o peso dessa maldição corporal. Elaborei abaixo do esquema corporal um esquema histórico-racial. Os elementos que utilizei não me foram fornecidos pelos resíduos de sensações e percepções de ordem, sobretudo tátil, espacial, sinestésica e visual, mas pelo outro, o branco, que os teceu para mim através de 1000 detalhes, anedotas, relatos. Eu acreditava estar construindo um eu fisiológico, equilibrando o espaço, localizando as sensações, e eis que exigiam de mim um suplemento. Olhe, um preto! Era um estímulo externo me futucando quando eu passava. Eu esboçava um sorriso. Olhe, um preto! É verdade, eu me divertia. Olhe, um preto! O círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia abertamente. Mamãe, olha o preto, estou com medo. Medo? Medo? E começavam a me temer. Quis gargalhar até sufocar, mas isso tornou-se impossível. Eu não aguentava mais. Já sabia que existiam lendas, histórias, a história e, sobretudo, a historicidade que Jaspers havia me ensinado. Então, o esquema corporal, atacado por vários pontos, desmoronou, cedendo lugar a um esquema epidérmico racial. No movimento, não se tratava mais de um conhecimento de meu corpo na terceira pessoa, mas em tripla pessoa. No trem, ao invés de deixavam-me 2, 3 lugares. Eu já não me divertia mais. Não descobri as coordenadas febris do mundo. Eu existia em triplo. Ocupava determinado lugar. Ia ao encontro do outro. E o outro, evanescente, hostil, mas não opaco, transparente, ausente, desaparecia. A náusea. Eu era ao mesmo tempo responsável pelo meu corpo, responsável pela minha raça, pelos meus ancestrais. Lancei sobre mim um olhar objetivo. Descobri minha negridão, minhas características étnicas, e então detonaram meu tímpano com a antropofagia, com um atraso mental. O fetichismo, as taras raciais, os negreiros e, sobretudo, Yabombanânia. Nessa época, desorientado, incapaz de estar no espaço aberto com o outro, com o branco que impiedosamente me aprisionava, eu me distanciei para longe, para muito longe do meu estar aqui, constituindo-me como objeto. O que é que isso significava para mim, senão um desalojamento, uma extirpação, uma hemorragia que coagulava sangue negro sobre todo o meu corpo? No entanto, eu não queria esta reconsideração, esta esquematização. Queria simplesmente ser um homem entre outros homens. Gostaria de ter chegado puro e jovem em um mundo nosso, ajudando a edificá-lo conjuntamente. Mas rejeitava qualquer infecção afetiva. Queria ser homem, nada mais do que um homem. Alguns me associavam aos meus ancestrais escravizados, linchados. Decidi assumir. Foi através do plano universal do intelecto que compreendi este parentesco interno. Eu era neto de escravos, do mesmo modo que o presidente Lebrun o era de camponeses explorados e oprimidos pelos seus senhores. Na verdade, o alarme parava rapidamente. Na América, os pretos são mantidos à parte. Na América do Sul, chicoteiam nas ruas e metralham os grevistas pretos. Na África Ocidental, o preto é um animal. E aqui, bem perto de mim, ao meu lado, este colega de faculdade, originário da Argélia, que me disse: enquanto pretenderem que o árabe é um homem como nós, nenhuma solução será viável. Veja, meu caro, eu não tenho preconceito de cor. Ora essa, entre Monsieur, em nossa casa o preconceito de cor não existe. Perfeitamente, o preto é um homem como nós. Não é por ser negro que é menos inteligente do que nós. Tive um colega senegalês no regimento que era muito refinado. Onde me situar? Ou melhor, onde me meter? Martinicano, originário de nossas velhas colônias, onde me esconder? Olha o preto, mamãe, um preto.
Cale a boca, menino, ele vai se aborrecer. Não ligue, monsieur, ele não sabe que o senhor é tão civilizado quanto nós. Meu corpo era devolvido desancado, desconjuntado, demolido, todo enlutado naquele dia branco de inverno. O preto é um animal. O preto é ruim, o preto é malvado, o preto é feio. Olhe um preto. Faz frio. O preto treme. O preto treme porque sente frio. O menino treme porque tem medo do preto. O preto treme de frio. Um frio que morde os ossos. O menino bonito treme porque pensa que o preto treme de raiva. O menino branco se joga nos braços da mãe. Mamãe, o preto vai me comer. Nas proximidades do branco, no alto o céu se desmantela. Debaixo dos meus pés a terra se arrebenta. Sob um cântico branco, branco. Toda essa brancura que me calcina. Sento-me perto da fogueira e encontro minha libré. Não a tinha percebido antes. Ela é realmente feia. Mas atenção, pois quem saberá dizer o que é a beleza? Onde me meter de agora em diante? Sentia subir de todas as partes dispersas do meu ser um fluxo facilmente identificável. Eu estava ficando com raiva. O fogo há muito tempo estava morto, mas eis que novamente o preto tremia. Olha, ele é bonito, esse preto. O preto bonito tá cagando pra você, madame. A vergonha ornamentou o rosto da madame. Enfim, eu ficava livre de minhas ruminações. No mesmo momento compreendi duas coisas. Identificava meus inimigos e provocava escândalo. Completamente satisfeito. Íamos, enfim, poder nos divertir. Tendo o campo de batalha sido delimitado, entrei na luta. Como assim? No momento em que eu esquecia, perdoava e desejava apenas amar, devolviam-me como uma bofetada em pleno rosto minha mensagem. O mundo branco, o único honesto, rejeitava minha participação. De um homem exige-se uma conduta de homem. De mim, uma conduta de homem negro. Ou pelo menos uma conduta de preto. Eu acenava para o mundo e o mundo amputava meu entusiasmo. Exigiam que eu me confinasse, que encolhesse. Mas eles iam ver. Eu já os tinha prevenido. A escravidão? Não se falava mais disso. Era uma lembrança ruim. A pretensa inferioridade? Uma pilhéria da qual era melhor rir. Eu aceitava esquecer tudo, com a condição de que o mundo não me escondesse mais suas entranhas. Tinha de testar meus incisivos. Eu os sentia robustos. E depois... Como assim? Quando então eu tinha todos os motivos para odiar, detestar, rejeitavam-me. Quando então devia ser adulado, solicitado, recusavam qualquer reconhecimento? Desde que era impossível livrar-me de um complexo inato, decidi me afirmar como negro. Uma vez que o outro hesitava em me reconhecer, só havia uma solução: fazer-me conhecer. Jean-Paul Sartre, em Réflexion sur la question juive, escreveu, citação, eles, os judeus, deixaram-se envenenar por uma certa representação que os outros fizeram deles e vivem com receio de que seus atos correspondam a ela. Assim poderíamos dizer que sua conduta é perpetuamente sobredeterminada pelo interior. Final da citação. Ainda assim, o judeu pode ser ignorado na sua judeitude. Ele não está integralmente naquilo que é. As pessoas avaliam, esperam. Em última instância, são os atos e os comportamentos que decidem. É um branco e, sem levar em consideração alguns traços discutíveis, chega a passar despercebido. Ele pertence à raça daqueles que sempre ignoraram a antropofagia. No entanto, que ideia, devorar o próprio pai. Mas tudo está bem feito, só precisamos não ser pretos. Claro, os judeus são maltratados, melhor dizendo, perseguidos, exterminados, metidos no forno, mas essas são apenas pequenas histórias entre família. O judeu só não é amado a partir do momento em que é detectado, mas comigo tudo toma um aspecto novo. Nenhuma chance me é oferecida. Sou sobredeterminado pelo exterior. Não sou escravo da ideia que os outros fazem de mim, mas da minha aparição. Chego lentamente ao mundo, habituado a não aparecer de repente. Caminho rastejando,
Desde já os olhares brancos, os únicos verdadeiros, me dissecam. Estou fixado. Tendo ajustado o microscópio, eles realizam objetivamente cortes na minha realidade. Sou traído. Sinto, vejo nesses olhares brancos que não é um homem novo que está entrando, mas um novo tipo de homem, um novo gênero, um preto. Deslizo pelos cantos, captando com minhas longas antenas os axiomas espalhados pela superfície das coisas. A roupa do preto cheira a preto, os dentes do preto são brancos, os pés do preto são grandes, o largo peito do preto. Deslizo pelos cantos, permaneço silencioso, aspiro ao anonimato, ao esquecimento. Vejam, aceito tudo, desde que passe despercebido. Chegue mais, quero lhe apresentar meu colega negro, MC Zé, homem negro, professor da universidade, Maria Anderson, a maior cantora negra, Dr. Cobb, o descobridor dos glóbulos brancos, é um negro. Ei, cumprimente aqui meu amigo martinicano, mas cuidado, ele é muito suscetível. A vergonha é o desprezo de si, a náusea. Quando me amam, dizem que o fazem apesar da minha cor. Quando me detestam, acrescentam que não é pela minha cor. Aqui ou ali, sou prisioneiro do círculo infernal. Eu me esquivo desses escrutadores do antedilúvio e me agarro a meus irmãos, pretos como eu. Horror, eles me rejeitam. Eles são quase brancos. E depois eles vão se casar com uma branca. Terão filhos morenos. Quem sabe, pouco a pouco, talvez. Eu tinha sonhado. Sabe, monsieur, sou um dos maiores negrófilos de Lyon. A evidência estava lá, implacável. Minha negrura era densa e indiscutível. Ela me atormentava, me perseguia, me perturbava, me exasperava. Os pretos são selvagens, estúpidos, analfabetos. Mas eu sabia que, no meu caso, essas afirmações eram falsas. Havia um mito do negro que era preciso, antes de mais nada, demolir. Não estávamos mais no tempo em que as pessoas se impressionavam diante de um padre preto. Tínhamos médicos, professores, estadistas. Sim, mas em todos esses casos algo de insólito persistia. Nós temos um professor de história senegalês, ele é muito inteligente. Nosso médico é um negro, ele é muito cordial. Era o professor negro, o médico negro. Eu que começava a fraquejar, tremia ao menor alarme. Sabia, por exemplo, que se um médico negro cometesse um erro, era o fim, e o dos outros que o seguiriam. Na verdade, o que é que se pode esperar de um médico preto? Desde que tudo corresse bem, punham-no nas nuvens, mas atenção, nada de bobagens, por preço nenhum. O médico negro não saberá jamais a que ponto sua posição está próxima do descrédito. Repito, eu estava murado, nem minhas atitudes polidas, nem meus conhecimentos literários, nem meu domínio da teoria dos quanta obtinham induto. Eu reclamava, exigia explicações. Suavemente, como se fala a uma criança, explicavam que era a opinião de algumas pessoas apenas, acrescentando que era preciso esperar seu rápido desaparecimento. De que estávamos tratando? Do preconceito de cor. Citação. O preconceito de cor nada mais é do que a raiva irracional de uma raça por outra, o desprezo dos povos fortes e ricos por aqueles que eles consideram inferiores, e depois o amargo ressentimento daqueles que foram oprimidos e frequentemente injuriados. Como a cor é o sinal exterior mais visível da raça, ela tornou-se o critério através do qual os homens são julgados, sem se levar em conta suas aquisições educativas e sociais. As raças de pele clara terminaram desprezando as raças de pele escura e estas se recusam a continuar aceitando a condição modesta que lhes pretendem impor. Final da citação. Eu havia lido corretamente. Era a raiva. Eu era odiado, detestado, desprezado, não pelo vizinho da frente ou pelo primo materno, mas por toda uma raça. Estava exposto a algo irracional. Os psicanalistas dizem que não há nada de mais traumatizante para uma criança do que o contato com o racional. Pessoalmente, eu diria que para um homem que só tem como arma a razão, não há nada de mais neurotizante do que o contato com o irracional.
Senti nascer em mim lâminas de aço. Tomei a decisão de me defender. Como boa tática, quis racionalizar o mundo, mostrar ao branco que ele estava errado. No judeu, diz Jean-Paul Sartre, há uma espécie de imperialismo apaixonado da razão, pois ele não quer apenas convencer que está com a verdade. Seu objetivo é persuadir seus interlocutores de que há um valor absoluto e incondicional no racionalismo. Ele se considera como um missionário do universal. Diante da universalidade da religião católica, da qual ele é excluído, quer estabelecer a catolicidade do racional, instrumento para alcançar a verdade e o elo espiritual entre os homens. E acrescenta o autor, se existem judeus que fizeram da intuição a categoria fundamental da filosofia, a intuição deles em nada se assemelha ao espírito de refinamento de Pascal, o qual, incontestável e instável, baseado em 1000 percepções imperceptíveis, parece ao judeu ser o seu pior inimigo. Quando a Bergson, sua filosofia apresenta o aspecto curioso de uma doutrina anti-intelectualista inteiramente construída pela inteligência mais raciocinante e mais crítica, argumentando que ele estabelece a existência de uma duração pura, de uma intuição filosófica. E esta mesma intuição que descobre a duração ou a vida é universal, porque todos podem praticá-la, porque seus objetos tendem ao universal, pois podem ser concebidos e nomeados. Com ardor, pus-me a inventariar, a sondar as vizinhanças. Através dos tempos, vimos a religião católica justificar e depois condenar a escravidão e as discriminações. Mas ao reduzir tudo à noção de dignidade humana, eliminava-se o problema do preconceito. Os cientistas, após muitas reticências, admitiram que o preto era um ser humano, in vivo e in vitro. O preto tinha se revelado análogo ao branco, mesma morfologia, mesma histologia. A razão assegurava a vitória em todas as frentes. Eu era readmitido nas assembleias, mas tive de perder as ilusões. A Vitória brincava de gato e rato. Ela zombava de mim. Como diz o outro, quando estou lá, ela não está. Quando ela está, não estou mais. No plano das ideias, estávamos de acordo. O negro é um ser humano. Isto é, acrescentavam os menos convencidos, ele tem como nós o coração à esquerda. Mas o branco, em determinadas questões, continuava irredutível. Por nenhum preço ele queria intimidade entre as raças, pois é sabido que os cruzamentos de raças diferentes rebaixam o nível psíquico e mental. Até que nós tenhamos um conhecimento mais bem fundamentado sobre os efeitos do cruzamento de raças, seria melhor evitá-lo entre raças muito distantes. De minha parte, eu sabia bem como reagir. Se tivesse de me definir, diria que espero, interrogo as cercanias, interpreto a partir de minhas descobertas, tornei-me um sensitivo. No início da história que os outros fizeram para mim, colocaram em evidência o pedestal da antropofagia, para que eu me lembre bem. Descreviam meus cromossomos como tendo genes mais ou menos espessos, representando o canibalismo. Ao lado do sex-linked, descobria-se o racial-linked. Uma vergonha esse tipo de ciência. Mas eu compreendo esse mecanismo psicológico, pois, como todo mundo sabe, ele é apenas psicológico, este mecanismo. Há 2 séculos eu estava perdido para a humanidade, eternamente escravo. Depois, alguns homens vieram a declarar que tudo aquilo já tinha durado demais. Minha tenacidade fez o resto. Fui salvo do dilúvio civilizador. Avancei. Tarde demais. Tudo estava explorado, previsto, provado, estabelecido. Minhas mãos nervosas ficaram vazias. A fonte secou. Tarde demais. Mesmo assim, quero compreender. Desde aquele tempo em que alguns se queixavam de ter chegado tarde demais e de que tudo já tinha sido dito, parece existir uma nostalgia do passado. Seria o paraíso perdido original de que fala Otto Rank? Quantos desses, agarrados ao útero do mundo, dedicaram a vida ao deciframento do oráculo de Delfos? Ou tentaram restabelecer o périplo de Ulisses? Os pan-espiritualistas, querendo provar a existência da alma nos animais, usam o seguinte argumento: um cachorro dorme sobre a tumba de seu dono e aí morre de fome.
Foi Janet que teve o mérito de demonstrar que o dito cachorro, ao contrário do homem, não era nem sequer capaz de eliminar o passado. Fala-se da grandeza grega, diz Artaud, mas acrescenta que se hoje as pessoas não compreendem mais as coéforas de Ésquilo, é Ésquilo quem está errado. É em nome da tradição que os antissemitas valorizam o seu ponto de vista. É em nome da tradição de um longo passado histórico do parentesco sanguíneo com Pascal e Descartes que se diz aos judeus: vocês não têm lugar na comunidade. Recentemente, um desses bons cidadãos declarava em um trem no qual eu me encontrava que as virtudes verdadeiramente francesas subsistem e a raça está salva. Hoje é preciso realizar a união nacional, não mais lutas intestinas diante de estrangeiros. E virando-se para o meu lado, quaisquer que sejam eles. Para não carregar muito no julgamento, é preciso reconhecer que ele recendia a vinho barato. Se ele pudesse, teria me dito que meu sangue de escravo aforrado não é capaz de se entusiasmar em nome de Villon ou de Taine. Uma vergonha. O judeu e eu, não satisfeito em me racializar por uma casa feliz, eu me humanizava. Unia-me ao judeu, meu irmão de infortúnio. Uma vergonha. À primeira vista, pode parecer surpreendente que a atitude do antissemita se assemelhe à do negrófobo. Foi meu professor de filosofia de origem antiliana quem um dia me chamou a atenção. Quando você ouvir falar mal dos judeus, preste bem atenção, estão falando de você. E eu pensei que ele tinha universalmente razão, querendo com isso dizer que eu era responsável de corpo e alma pela sorte reservada a meu irmão. Depois compreendi que ele quis simplesmente dizer: o antissemita é seguramente um negrófobo. Vocês chegaram muito tarde, tarde demais. Sempre haverá um mundo branco entre vocês e nós. Essa dificuldade que tem o outro de liquidar definitivamente o passado. Diante dessa esclerose afetiva do branco, é compreensível que eu tenha decidido dar meu grito negro. Pouco a pouco, criando pseudópodes aqui e ali, secretei uma raça. E esta raça titubeou sob o peso de um elemento fundamental. Qual? O ritmo. Escutem Leopold Senghor, nosso Vate. É a mais sensível e a menos material das coisas. É o elemento vital por excelência. É a condição primeira e o signo da arte, como a respiração o é da vida. A respiração que se precipita ou esmorece torna-se regular ou espasmódica, conforme a tensão do ser, o grau e a qualidade da emoção. Assim é o ritmo na sua pureza primitiva, assim o é nas obras-primas da arte negra, particularmente na escultura. Ele é feito de um tema, forma escultural, que se opõe a um tema irmão, como a inspiração e a expiração, o que é repetido. A simetria não engendra a monotonia, o ritmo é vivo, é livre. É assim que o ritmo age sobre o que há de menos intelectual em nós, despodicamente, para nos fazer penetrar na espiritualidade do objeto, e essa atitude de abandono que nos é própria é, ela própria, rítmica. Será que li bem? Reli muitas vezes e muitas vezes. Do outro lado do mundo branco, uma férica cultura negra me saudava. Escultura negra. Comecei a corar de orgulho. Era a salvação? Eu tinha racionalizado o mundo e o mundo tinha me rejeitado em nome do preconceito de cor. Desde que, no plano da razão, o acordo não era possível, lancei-me na irracionalidade. Culpa do branco por ser mais racional do que eu. Por pura necessidade, havia adotado um método regressivo, mas ele era uma arma estrangeira. Aqui estou em casa, fui construído com o irracional. Me atolo no irracional. Irracional até o pescoço. E agora vibra a minha voz. Aqueles que não inventaram nem a pólvora nem a bússola. Aqueles que nunca souberam domar nem o vapor nem a eletricidade. Aqueles que não exploraram nem os mares nem os céus, mas conhecem o país do sofrimento. Nos seus mais insignificantes recantos.
aqueles cujas únicas viagens foram de desenraizamento, aqueles que foram amaciados pelas genuflexões, aqueles que foram domesticados e cristianizados, aqueles em quem inocularam a frouxidão. Sim, todos eles são meus irmãos. Uma fraternidade áspera nos amarra a todos nós. Depois de ter defendido a tese menor, dou a volta por cima e anuncio estrepitosamente outra coisa. Mas aqueles sem os quais a terra não seria terra, colina mais benfazeja ainda, pois que a terra é deserta, mais e mais a terra, pote onde se preserva e amadurece o que a terra mais tem de terra. Minha negritude não é uma pedra, uma surdez lançada contra o clamor do dia. Minha negritude não é leucoma de água morta no olho morto da terra. Minha negritude não é nem torre nem catedral. Ela mergulha na carne vermelha do solo. Ela mergulha na carne ardente do céu. Ela rasga a prostração opaca da paciência sensata. Eia, o atabaque baratina a mensagem cósmica. Só o preto é capaz de transmiti-la, de decifrar seu sentido, seu alcance. Cavalgando o mundo, esporas vigorosas contra os flancos do mundo, lustra o pescoço do mundo como o sacrificador entre os olhos da vítima. Mas eles relaxam, envolvidos pela essência de todas as coisas, ignorando as superfícies, mas envolvidos pelo movimento de todas as coisas. Sem preocupação de domar, mas jogando o jogo do mundo, verdadeiramente filhos mais velhos do mundo, abertos a todos os suspiros do mundo, área fraternal de todos os suspiros do mundo, leito sem dreno de todas as águas do mundo, centelha do fogo sagrado do mundo, carne da carne do mundo, palpitando no próprio movimento do mundo. Sangue, sangue, nascimento, vertigem do devir. Em 3/4 de mim, danificados pelo aturdimento do dia, senti-me avermelhar de sangue. As artérias do mundo arrancadas, desmanteladas, desenraizadas, voltaram-se para mim e me fecundaram. Sangue, sangue, todo o nosso sangue revolvido pelo coração másculo do sol. O sacrifício tinha servido de meio termo entre mim e a criação. Não encontrei mais as origens, mas a origem. No entanto, era preciso desconfiar do ritmo, da amizade terra-mãe, deste casamento místico carnal do grupo com os cosmos. Em La Vie Sexuelle em África Nord, trabalho rico em observações de Pedraus deixa entender que ainda existe na África, qualquer que seja o domínio considerado, uma certa estrutura mágico-social. E acrescenta, citação: todos esses elementos são os mesmos que se encontram em uma escala ainda mais vasta, nas sociedades secretas. Aliás, na medida em que os circuncisos, as excisadas, operados na adolescência, não devem, sob pena de morte, divulgar aos não iniciados aquilo por que eles passaram, e na medida em que a iniciação em uma sociedade secreta sempre recorre a atos de amor sagrado, pode-se concluir considerando a circuncisão, a excisão e os ritos que eles promovem como constitutivos. Todos esses elementos são os mesmos que se encontram em uma escala ainda mais vasta, nas sociedades secretas. Aliás, na medida em que o circunciso, as excisadas, operados na adolescência, não devem, sob pena de morte, divulgar aos não iniciados aquilo por que eles passaram, e na medida em que a iniciação em uma sociedade secreta sempre recorre a atos de amor sagrado, pode-se concluir considerando a circuncisão, a excisão e os ritos que eles promovem como constitutivos de sociedades secretas de importância secundária. Caminho sobre espinhos brancos, lençóis d'água ameaçam minha alma de fogo. Diante destes ritos, redobro minha atenção. Magia negra, orgia, sabá, cerimônias pagãs, patuás. O coito é o momento de invocar os deuses da frátria. É um ato sagrado, puro, absoluto, favorecendo a intervenção de forças invisíveis. Que pensar de todas essas manifestações, de todas essas iniciações, de todas essas operações, de tudo quanto é canto, volta para mim a obscenidade das danças, das propostas. Bem perto de mim ressoa um canto.
Antes nossos corações eram quentes, agora eles são frios. Nós não sonhamos senão com o amor de volta à aldeia. Quando reencontramos o grande falo, como faremos bem o amor, pois nosso sexo estará enxuto e limpo. O solo, ainda há pouco mensageiro controlado, começa a se divertir. São virgens essas ninfomaníacas? Magia negra, mentalidade primitiva, animismo, erotismo animal, tudo isso reflete para mim. Tudo isso caracteriza os povos que não acompanharam a evolução da humanidade. Trata-se, em outros termos, da humanidade vilipendiada. Chegando a este ponto, hesitei durante muito tempo antes de me engajar. As estrelas se tornaram agressivas. Precisava escolher. Que digo eu? Na verdade, eu não tinha escolha. Sim, nós, os pretos, somos atrasados, simplórios, livres nas nossas manifestações. É que para nós o corpo não se opõe àquilo que vocês chamam de espírito. Nós estamos no mundo. E viva o casal homem-terra. Aliás, nossos homens de letras nos ajudam a vos convencer. Vossa civilização branca negligencia as riquezas finas, a sensibilidade. Escutem bem. Sensibilidade motiva. A emoção é negra como a razão é negra. Água que todos os suspiros encrespam. Alma dos espaços abertos, sacudida pelos ventos, cujo fruto muitas vezes cai antes da maturidade? Sim, é verdade que, de certo modo, o preto hoje é mais rico em dons do que em obras, mas a árvore mergulha suas raízes na terra. O rio corre, profundo, arrebanhando pepitas preciosas. E o poeta afro-americano Langston Hughes canta: conheci rios, sombrios e antigos rios, minha alma tornou-se profunda como os profundos rios. Por outro lado, a própria natureza da emoção, da sensibilidade do preto, explica sua atitude diante do objeto, percebido com tal violência essencial. É um abandono que se torna necessidade, atitude ativa de comunhão e mesmo de identificação, por menos intensa que seja a ação. Quase digo a personalidade do objeto, a atitude rítmica, retenhamos bem a expressão. E eis o preto reabilitado, alerta no posto de comando, governando o mundo com sua intuição. O preto restaurado, reunido, reivindicado, assumido, e é um preto. Não é um preto, mas o preto, alertando as antenas fecundas do mundo, bem plantado na cena do mundo, borrifando o mundo com sua potência poética, poroso a todos os suspiros do mundo. Caso-me com o mundo. Eu sou o mundo. O branco nunca compreendeu essa substituição mágica. O branco quer o mundo, ele o quer só para si. Ele se considera o senhor predestinado deste mundo. Ele submete. Estabelece-se entre ele e o mundo uma relação de apropriação. Mas existem valores que só se harmonizam com o meu molho. Enquanto mago, roubo do branco um certo mundo, perdido para ele e para os seus. Nessa ocasião, o branco deve ter sentido um choque que não pôde identificar, tão pouco habituado a essas reações. É que além do mundo objetivo das terras, das bananeiras ou das seringueiras, eu tinha delicadamente instituído o mundo verdadeiro. A essência do mundo era o meu bem. Entre o mundo e mim estabelecia-se uma relação de coexistência. Eu tinha reencontrado o um primordial. Minhas mãos sonoras devoravam a garganta histérica do mundo. O branco teve a dolorosa impressão de que eu lhe escapava e que levava algo comigo. Ele revistou meus bolsos. Passou a sonda na menos desenhada das minhas circunvoluções. Em toda parte só encontrou coisas conhecidas. Ora, era evidente, eu possuía um segredo. Interrogaram-me. Esquivando-me com um ar misterioso, murmurei: Tocoali, meu tio, você se lembra das noites de outrora, quando minha cabeça pesava nas suas costas pacientes, ou dando-me a mão, sua mão me guiava por trevas e signos? Os campos são flores de pirilampos reluzentes. Estrelas pousam nas relvas, nas árvores. É o silêncio das redondezas. Apenas zumbem os perfumes do mato. Colmeias de abelhas ruivas que dominam a frágil vibração dos grilos. E, tambor velado, a respiração longínqua da noite.
Você, Tocoale, você escuta o inaudível e me explica o que dizem os ancestrais na serenidade marinha das constelações. O touro, o escorpião, o leopardo, o elefante e os peixes costumeiros, e a pompa láctea dos espíritos pela copa celeste que não acaba nunca. Mas eis então a inteligência da deusa lua, e que caem os véus das trevas. Noite da África, minha noite negra, mística e clara, negra e brilhante. Eu me assumia como poeta do mundo. O branco tinha descoberto uma poesia que nada tinha de poética. A alma do branco estava corrompida, e como me disse um amigo que ensinou nos Estados Unidos, para os brancos, de certo modo, os negros asseguram a confiança na humanidade. Quando os brancos se sentem mecanizados demais, voltam-se para os homens de cor e lhes pedem um pouco de nutrientes humanos. Enfim, eu era reconhecido, não era mais um zero à esquerda. Logo haveria de perder as ilusões. O branco, por um instante baratinado, demonstrou-me que, geneticamente, eu representava um estágio. As qualidades de vocês foram exploradas até o esgotamento por nós. Tivemos místicas da terra como vocês não terão jamais. Debruce-se sobre nossa história e compreenderá até onde foi esta fusão. Tive então a impressão de repetir um ciclo. Minha originalidade me foi extorquida. Chorei por muito tempo e depois recomecei a vida. Mas era perseguido por uma série de fórmulas desagregadoras. O cheiro sui generis do preto, o relaxamento sui generis do preto, a ingenuidade sui generis do preto. Tinha tentado escapar com subterfúgios, mas os brancos me caíram em cima, cortando meu calcanhar esquerdo. Fiz caminhada até os limites de minha essência. Eles eram, sem dúvida alguma, estreitos. Foi então que fiz a mais extraordinária das descobertas. Aliás, propriamente falando, uma redescoberta. Revirei vertiginosamente a antiguidade negra. O que descobri me deixou ofegante. No seu livro L'abolition de la esclavage, Schoucher nos trouxe argumentos peremptórios. Em seguida, Frobenius, Westermann, Delafosse, todos brancos falaram em coro de Ségou, de Gênes, cidades de mais de 100 mil habitantes. Falaram dos doutores negros, doutores em teologia, que iam a Meca discutir o Alcorão. Tudo isto exumado, disposto, vísceras ao vento, permitiu-me reencontrar uma categoria histórica válida. O branco estava enganado. Eu não era um primitivo, nem tampouco um meio-homem. Eu pertencia a uma raça que há 2000 anos já trabalhava o ouro e a prata. Depois havia outra coisa que o branco não podia compreender. Ouçam bem. Quem eram então esses homens que, através dos séculos, uma selvageria insuperável arrancava de seu país, de seus deuses, de suas famílias? Homens afáveis. Quem eram então esses homens que, através dos séculos, uma selvageria insuperável arrancava de seu país, de seus deuses, de suas famílias? Homens afáveis, educados, corteses, certamente superiores a seus carrascos. Um bando de aventureiros que quebrava, violava, insultava a África para melhor espoliá-la. Eles sabiam construir casas, administrar impérios, organizar cidades, cultivar os campos, fundir os minerais, tecer algodão, forjar o ferro. Sua religião era bela, feita de misteriosos contatos com o fundador da cidade. Seus costumes agradáveis, baseados na solidariedade, na benevolência, no respeito aos idosos. Nenhuma coação, mas a assistência mútua, a alegria de viver, a disciplina livremente consentida. Ordem, intensidade, poesia e liberdade. Do indivíduo sem angústia ao chefe quase fabuloso, uma cadeia contínua de compreensão e confiança. Tinham ciência? Claro, mas eles a tinham para protegê-los do medo. Grandes mitos onde a mais refinada das observações e a mais ousada das imaginações se equilibravam e se fundiam. Tinham arte? Eles tinham sua magnífica estatuária, onde a emoção humana nunca explode tão ferozmente a ponto de deixar de organizar. Segundo as obsessivas leis do ritmo, uma matéria destinada a captar para redistribuí-las às forças mais secretas do universo. Monumentos em pleno coração da África, escolas, hospitais. Nenhum burguês do século XX
Nenhum Durant, Smith ou Brown suspeita de sua existência na África anterior à chegada dos europeus. Mas Chaucer assinala essa existência citando Carlyle, Molière, os irmãos Lander. E se ele não assinala em parte alguma que, quando os portugueses desembarcaram às margens do Congo em 1498, descobriram um estado rico e florescente, que na corte de Mombasa os poderosos vestiam-se com seda e brocado. Pelo menos ele sabe que a África levou-se sozinha a uma concepção jurídica do Estado, e ele suspeita que em pleno século do imperialismo, a civilização europeia, afinal de contas, é apenas uma civilização entre outras, e não a mais suave. Eu colocava o braço no seu lugar, encorajado, eu o enfrentava e jogava-lhe na cara. Adapte-se a mim. Eu não me adapto a ninguém, sacaneava abertamente. O branco visivelmente bronqueava, mas seu tempo de reação ia ficando cada vez mais lento. Eu tinha ganho, exultava. Deixe para lá essa história, dissera-me então. Deixe suas pesquisas sobre o passado e tente adaptar-se ao nosso passo. Em uma sociedade como a nossa, extremamente industrializada, científica, não há mais lugar para sua sensibilidade. É preciso ser duro para vencer na vida. Não se trata mais de jogar o jogo do mundo, e sim de sujeitá-lo a golpes de integrais e de átomos. Claro, de vez em quando diziam-me também: quando estivermos cansados da vida em nossos arranha-céus, iremos até vocês, como vamos às nossas crianças, virgens, atônitas, espontâneas. Iremos até vocês que são a infância do mundo. Vocês são tão verdadeiros nas suas vidas, tão folgados. Deixemos por alguns momentos nossa civilização cerimoniosa e educada e debrucemo-nos sobre essas cabeças, sobre esses rostos adoravelmente expressivos. De certo modo, vocês nos reconciliam com nós próprios. Assim, a meu irracional opunho o racional, a meu racional, o verdadeiro racional. Eu sempre recomeçava um jogo previamente perdido. Experimentei minha hereditariedade, fiz um balanço completo de minha doença. Queria ser tipicamente negro, mas isso não era mais possível. Queria ser branco, era melhor rir. E quando tentava, no plano das ideias, da atividade intelectual, reivindicar minha negritude, arrancavam-na de mim. Demonstravam-me que minha iniciativa era apenas um polo na dialética. Mas a coisa pode ser mais séria ainda. O negro, nós o dissemos, cria para si um racismo antirracista. Ele não deseja de modo algum dominar o mundo. Ele quer a abolição dos privilégios étnicos, quaisquer que sejam eles. Ele afirma sua solidariedade com os oprimidos de qualquer cor. De repente, a noção subjetiva, existencial, étnica de negritude passa, como diz Hegel, para aquela objetiva, positiva, exata, do proletariado. Para César, diz Senghor, o branco simboliza o capital como o negro o trabalho. É a luta do proletariado mundial que canta através dos homens de pele negra de sua raça. É mais fácil dizer, menos fácil pensar. Não é por acaso que os mais ardentes vates da negritude são, ao mesmo tempo, militantes marxistas. Mas isso não impede que a noção de raça não se confunda com a noção de classe. Aquela é concreta e particular, esta universal e abstrata. Uma vem do que Jasper chama de compreensão e a outra da intelecção. A primeira é o produto de um sincretismo psicobiológico e a outra é uma construção metódica, a partir da experiência. De fato, a negritude aparece como o tempo fraco de uma progressão dialética. A afirmação teórica e prática da supremacia do branco é a tese. A posição da negritude como valor antiético é o momento da negatividade. Mas este momento negativo não é autossuficiente, e os negros que o utilizam o sabem bem. Sabem que ele visa a preparação da síntese ou a realização do humano em uma sociedade sem raças. Assim, a negritude existe para se destruir. É passagem e ponto de chegada, meio e não fim último. Quando li esta página, senti que roubavam a minha última chance. Disse a meus amigos: a geração dos jovens poetas negros acaba de receber um golpe imperdoável. Havíamos apelado para um amigo dos povos de cor e este amigo não achou nada melhor a dizer do que mostrar a relatividade de nossa ação.
Desta vez, este hegeliano nato esqueceu de que a consciência tem necessidade de se perder na noite do absoluto, única condição para chegar à consciência de si. Contra o racionalismo, ele salienta o lado negativo, mas esquecendo que esta negatividade tira seu valor de uma absolutidade quase substancial. A consciência engajada na experiência deve ignorar as essências e as determinações do ser. Orfeu Noir é um marco no intelectualismo do negro existente. E o erro de Sartre foi não apenas querer chegar à fonte da fonte, mas de certo modo secar a fonte. A fonte da poesia secará? Ou então o grande rio negro vai colorir, apesar de tudo, o mar no qual se lança? Pouco importa a cada época sua poesia. A cada época as circunstâncias da história elegem uma nação, uma raça, uma classe para reacender a chama, criando situações que só podem ser representadas ou superadas pela poesia. Ora o impulso poético coincide com o impulso revolucionário, ora diverge. Saudemos hoje a oportunidade histórica que permite aos negros dar, com tal determinação, o grande grito negro que abalará os assentamentos do mundo. Pronto, não fui eu quem criou um sentido para mim, esse sentido já estava lá, pré-existente, esperando-me. Não é com a minha miséria de preto ruim, meus dentes de preto malvado, minha fome de preto mal que modelo a flama para tocar fogo no mundo. A flama já estava lá, à espera desta oportunidade histórica. Em termos de consciência, a consciência negra se considera como densidade absoluta, plena de si própria, etapa anterior a toda fenda, a qualquer abolição de si pelo desejo. Jean-Paul Sartre, neste estudo, destruiu o entusiasmo negro. Contra o devido histórico, deveríamos opor a imprevisibilidade. Eu tinha necessidade de me perder absolutamente na negritude. Talvez um dia no seio desse romantismo doloroso. Em todo caso, tinha necessidade de ignorar. Essa luta, essa recaída deviam ser levadas às últimas consequências. Nada mais desagradável do que esta frase. Você mudará, menino, quando eu era jovem eu também. Você verá, tudo passa. A dialética que introduz a necessidade de um ponto de apoio para a minha liberdade expulsa-me de mim próprio. Ela rompe minha posição irrefletida. Sempre em termos de consciência, a consciência negra é imanente a si própria. Não sou uma potencialidade de algo, sou plenamente o que sou. Não tenho de recorrer ao universal. No meu peito, nenhuma probabilidade tem lugar. Minha consciência negra não se assume como a falta de algo. Ela é aderente a si própria. Mas alguém poderá dizer, há nas suas afirmações um desconhecimento do processo histórico. Escutem, portanto. África, eu guardei sua memória. África, você é em mim como o espinho na ferida, como um fetiche tutelar no centro da aldeia. Faça de mim a pedra de sua funda, da minha boca os lábios de sua chaga, dos meus joelhos as colunas quebradas do seu abatimento. No entanto, eu só quero ser da raça dos operários camponeses de todos os países. Operário branco de Detroit, peão negro do Alabama, povo imenso das galés capitalistas, o destino nos levanta ombro a ombro e, renegando o antigo malefício dos tabus do sangue, nós pisotearemos os escombros de nossas solidões. Se a fronteira é torrente, arrancaremos as barrancadas a cabeleira inesgotável. Se a fronteira se erra, rebentaremos o maxilar dos vulcões, confirmando as cordilheiras, e a planície será a esplanada da aurora, onde reuniremos nossas forças, dispersas pelas trapaças dos nossos patrões. Como a contradição dos traços se resolve na harmonia do rosto, proclamamos a unidade do sofrimento e da revolta de todos os povos, em toda a superfície da terra. E no pilão dos tempos fraternais moeremos a argamassa na poeira dos ídolos. Justamente, respondemos, a experiência negra é ambígua, pois não há um preto, há pretos. Que diferença, por exemplo, este outro poema? Justamente, respondemos, a experiência negra é ambígua, pois não há um preto, há pretos. Que diferença, por exemplo, deste outro poema? O branco matou meu pai, pois meu pai era altivo. O branco violou minha mãe, pois minha mãe era bela.
O branco dobrou meu irmão sob o sol das estradas, pois meu irmão era forte. Depois o branco virou-se para mim, suas mãos vermelhas de sangue, no meu rosto cuspiu o negro seu desdém, com sua voz de senhor. Ei, boy, um pastor, uma toalha, água. E este outro? Meu irmão com dentes que brilham ao elogio hipócrita, meu irmão com óculos de ouro, nos olhos virados azuis pela palavra do patrão. Meu pobre irmão de smoking forrado de seda, tagarelando, sussurrando e pavoneando nos salões da condescendência. Você nos dá pena, o sol do seu país não é mais do que uma sombra sobre sua fronte serena de civilizado, e a cabana de sua avó faz corar um rosto embranquecido por anos de humilhação e meia-culpa. Mas quando, farto de palavras sonoras e vazias, como a cachola que se eleva sobre seus ombros, você pisará a terra amarga e vermelha da África. Estas palavras angustiadas, então, ritmarão sua caminhada intranquila. Sinto-me tão só aqui. De vez em quando dá vontade de parar. É duro investigar sobre a realidade. Mas quando alguém mete na cabeça que quer exprimir a existência, arrisca não encontrar senão o inexistente. O que é certo é que no momento em que tento reorganizar o meu ser, Sartre, que permanece o outro, denominando-me, elimina qualquer ilusão. Então eu lhe digo, minha negritude não é nem torre nem catedral. Ela mergulha na carne vermelha do solo. Ela mergulha na carne ardente do céu. Ela rasga a prostração opaca da paciência sensata. Enquanto que eu, no paroxismo do vívido e do furor, proclamo isto, Sartre me lembra que minha negritude é apenas um tempo fraco. Na verdade vos digo, meus ombros se esquivaram da estrutura do mundo. Meus pés não sentem mais a carícia do solo. Sem passado negro, sem futuro negro, era impossível viver minha negridão. Ainda sem ser branco, já não mais negro, eu era um condenado. Jean-Paul Sartre esqueceu que o negro sofre em seu corpo de outro modo que o branco. Entre o branco e eu há irremediavelmente uma relação de transcendência. Mas esqueceram a constância do meu amor. Eu me defino como tensão absoluta de abertura. Tomo esta negritude e com lágrimas nos olhos reconstituo o seu mecanismo. Aquilo que foi despedaçado é pelas minhas mãos lianas intuitivas reconstruído, edificado. Mas violento ainda ressoa meu clamor. Eu sou um preto, eu sou um preto, eu sou um preto. E é meu pobre irmão, vivendo sua neurose ao extremo, que se dá conta de que está paralisado. O preto, não posso, madame. Lise, o quê? O preto, não posso atirar nos brancos. Lise, não acredito, eles vão ficar aborrecidos. O preto, mas são brancos, madame. Lise, e então, porque eles são brancos, têm o direito de te sangrar como a um porco? O preto, são brancos. Sentimento de inferioridade? Não, sentimento de inexistência. O pecado é preto como a virtude é branca. Todos estes brancos reunidos, revólver nas mãos, não podem estar errados. Eu sou culpado, não sei de quê, mas sinto que sou um miserável. O preto, é assim, madame, é sempre assim com os brancos. Lise, você também se sente culpado? O preto, sim, madame. Bigger Thomas é aquele que tem medo, um medo terrível. Ele tem medo, mas de que tem medo? Dele mesmo. Não se sabe ainda quem ele é, mas ele sabe que o medo habitará no mundo quando o mundo souber. E quando o mundo sabe, o mundo sempre espera algo ruim do preto. Ele tem medo que o mundo saiba, tem medo que o mundo teria se o mundo soubesse. Como esta velha mulher que me suplica de joelhos para amarrá-la à sua cama. Sim, doutor, a todo instante essa coisa toma conta de mim. Que coisa? A vontade de me suicidar. Amarre-me, tenho medo. Por fim, Bigger Thomas decide entrar em ação. Para acabar com a tensão, ele age. Corresponde à expectativa do mundo. É o personagem de If He Hollers, Let Him Go, que faz justamente o que não quer fazer. A loura volumosa que está sempre lhe barrando o caminho, lânguida, sensual, oferecida, aberta, temendo, desejando ser violada, no final torna-se sua amante. O preto é um brinquedo nas mãos do branco.
Então, para romper este círculo infernal, ele explode. Impossível ir ao cinema sem me encontrar. Espero por mim. No intervalo antes do filme, espero por mim. Aqueles que estão diante de mim me olham, me espionam, me esperam. Um preto grum vai surgir. O coração me faz virar a cabeça. Um estropiado da guerra do Pacífico disse a meu irmão: aceite a sua cor como eu aceito meu cotoco. Somos dois acidentados. Apesar de tudo, recuso com todas as minhas forças esta amputação. Sinto-me uma alma tão vasta quanto o mundo, verdadeiramente uma alma profunda como o mais profundo dos rios, meu peito tendo uma potência de expansão infinita. Eu sou dádiva, mas me recomendo à humildade dos enfermos. Ontem, abrindo os olhos ao mundo, vi o céu se contorcer de lado a lado. Quis me levantar, mas um silêncio sem vísceras atirou sobre mim suas asas paralisadas, irresponsável, a cavalo entre o nada e o infinito. Comecei a chorar. Tá bom, vamos lá. Esse foi o capítulo 5 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, né? E como a gente pode ver, o Fanon ele trata muito disso, né? De quem coloca o negro como negro e não adianta em qual lado o negro vai se colocar, se um lado mais racional, se um lado mais irracional. Aos olhos do branco, ele sempre vai estar errado. E ainda, né, ele dá um brinde aí nesse capítulo que vai falar sobre essa questão do judeu. Ah, porque o judeu sofre pra caramba, sofreu demais, tal, também, tem a questão de raça, mas não é a mesma coisa, tá longe de ser a mesma coisa, porque o judeu, ele pode se esconder, né? O preto, ele já não pode se esconder, o preto vai ser preto, sempre vai ser visto como preto. O judeu, para ele ser visto como judeu, ele tem que se anunciar enquanto judeu. Então, o Fanon traz diversas coisas pra gente analisar, também analisar essa questão de ser subserviente, de se colocar enquanto inferior. Não, né? Na hora que ele vai lá e ele responde, né? Do jeito que deve ser respondido, né? Na altura que deve ser respondido, sim, ele se sente livre, ele se sente forte. Mas, de novo, a partir do momento que ele começa a se pautar de novo pelo branco, aí ele já perde tudo que ele foi conquistado ali, em qualquer ação que o negro teve. E é isso, acompanha a gente nas redes sociais, Quilombo Cotô. A gente sempre tá com coisa na pista, seja curso de história, seja CFK, seja diversos outros cursos, seja leitura de livro. Então acompanha a gente nas nossas redes sociais, Quilombo Cotô.